a razão pela qual nós lemos, estudamos, buscamos compreender, que na verdade não é uma compreensão, precisamos ter uma revelação do livro de Revelações, ou seja, do Apocalipse, tem a ver com a própria instrução que foi nos dada lá no capítulo 1. Bem-aventurado, felizes aquele em que lê e ouvem, né, e guardam as palavras deste livro. Então, porque se fala de dias futuros. Né? Então, o que a palavra do Senhor está dizendo assim? Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que lê, aquele que escuta e aquele que guarda. Em nenhum momento aqui você vê as Escrituras dizendo aquele que entende. Muito pelo contrário, ela está remetendo, ela está até dizendo, olha, porque essas palavras têm a ver com um dia futuro. Então, quer dizer, não espere entender agora algo que não aconteceu, mas que quando estiver acontecendo, então isso vai ficar claro para você. Então, é essa a ideia. Eu acredito que muitas coisas já estão acontecendo, então por isso a necessidade, na verdade, da gente rever o que a gente já deveria ter lido, ouvido e guardado, tá? E discernindo os tempos, tá? Então esse é o nosso objetivo e propósito, tá? Além de estarmos juntos em oração, buscando ao Senhor. A palavra do Senhor diz que busca o Senhor enquanto se pode achar. Então, queridos, eu queria que você acompanhasse comigo, se você tem a sua Bíblia aí, né? Na devocional eu gosto de usar a Bíblia aqui, né? Na oração até eu faço, eu posto aqui no coisa, mas a devocional, né? Então você tá com a tua Bíblia aí, a minha é essa aqui, ó, pequenininha aqui, ó, né? Você pode anotar, pode riscar. Irmão, não é pecado riscar a Bíblia não, tá? Inclusive, pastor, mas e quando ela estiver toda riscada? Isso é sinal que você pode dar ela para alguém, né? E comprar uma Bíblia nova para você começar a marcar e estudar tudo de novo, tá? E assim que faz. Guarde isso no teu coração. Então vamos lá. Queridos, vamos lá, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê sabedoria, que Jesus libere agora uma revelação, um espírito de sabedoria e revelação, para que possamos compreender a sua santa palavra. Tá? Depois eu saldo mais os nossos irmãos que estão entrando aí. Então, queridos, no Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, então, fala da carta à igreja de Filadélfia. Tá? O que é importante você, lembrando que todas essas igrejas estavam ali na região da Ásia, né? Muitas delas têm a sua grande importância e grande relevância. Na verdade, todas elas têm, mas algumas um pouco mais, outras, porque às vezes era sede do governo. Enfim, no caso aqui da Filadélfia, ela ficava num local também estratégico, que era uma rota comercial também. Tá? Então, uma cidade... não era uma cidade grande, irmãos, não era uma cidade grande, mas era uma cidade assim onde... Sabe aquela cidade modelo? Né? Muitas pessoas falam assim, Curitiba, uma cidade modelo, né? Então, para muitas coisas, Filadélfia era conhecido como uma cidade modelo, tá? Então a gente até pode, né, chamar dessa forma para a gente poder ter um entendimento melhor, tá? Mas o que então Jesus escreve para esta igreja e para o anjo desta igreja? Lembrando que sempre ele vai começar assim, né? Verso 7, ao anjo da igreja. Então está endereçada a carta a quem? Ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor daquela igreja. Tá? Então, ao anjo da igreja em Filadélfia, que está em Filadélfia, escreva, né? Ele estava falando com João, certo? Daí, abre aspas. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que ele fecha e ninguém pode abrir. Eu falo que Jesus sempre, queridos, assim como ele diz, né, o destinatário da carta, ele também diz o remetente, e ele dá as suas credenciais. Cada igreja, ele pode ver que ele dá uma credencial diferente, porque ele quer lembrar essa igreja de alguns atributos dele, né? Ele não só é o Filho de Deus, mas também os atributos que ele tem. Aqui, então, a igreja de Filadélfia, ele diz assim, né? Quem aqui escreve, né? Essas palavras é daquele que é santo. O que é santo, irmãos? Santo é algo incomum, né? A gente gosta de falar separado, né? Esses dias, né, eu aprendi mais uma denotação dessa palavra, né, que seria incomum. Quando a gente fala assim, esse irmão é santo, né? Santo não é algo sem pecado, né? Santo é algo separado, e por que não dizer algo incomum, fora do comum. Então Jesus falou assim, olha, essas palavras daquele que é santo, né, e verdadeiro, tá? Que tem a chave de Davi. Eu queria que você gravasse isso. Então aqui ele está trazendo a sua credencial. Eu sou aquele que é santo, eu sou aquele que é verdadeiro e eu tenho uma chave. E aqui a primeira coisa que eu quero que você pare para pensar é o seguinte: para que te serve uma chave? E para que Jesus está falando de chave aqui?
Queridos, para que você carrega a chave? Se não para abrir portas e fechar portas, tá? Para que você carrega a chave do teu cartão? Qual é a chave do teu cartão? É o código. Para quê? Para liberar o pagamento, né, dele. Para que você carrega a chave ou o código do teu cofre? Para você poder abrir e fechar. Pastor, nem cofre eu tenho. Então receba essa palavra profética, vai ter em nome de Jesus, pois Deus tem tesouros para você, né? A chave de palavras proféticas ou palavras de sabedoria, tá? Então Jesus aqui, a credencial que ele está dando, ele está dizendo, olha, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro e eu sou aquele que tem a chave de Davi, tá? E ainda explica, né? Na sequência ele diz, o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, quando eu gosto de citar esse versículo para lembrar, mas a Bíblia fala assim que Jesus ele desceu à mansão dos mortos e lá pregou os cativos em prisões, né? Pegando a chave do inferno e da morte, né? Das mãos de Satanás. Eu falo assim, gente, tem gente que fala assim, o diabo hoje, né, tá mandando muita gente para o inferno. Queridos, ele pode estar destinando pessoas para o inferno, mandar, porque ele sequer tem a chave da casa dele. Ele foi expulso de lá e tiraram a chave dele, ele está sem chave. A chave está com Jesus, né? E eu acredito que Jesus fechou aquela porta, e aquela porta está fechada hoje, né? Ela pode um dia até abrir, afinal de contas né, ele que abre, ele que fecha, mas ela pode até abrir para ser lançado lá aqueles que não... Mas hoje ela está fechada, tá? Então pensa nisso, tá bom? A morte também. Porque o diabo tem matado milhões e milhões de pessoas, mas como se ele não tem a chave da morte? Ele pode levar as pessoas ao caminho da morte. Agora, matar, ele não tem a chave para matar. Como é que a gente pode estar dizendo que ele mata? Você está vendo como muitas coisas, assim, uma breve interpretação ou uma breve meditação em alguns detalhes vai se abrindo na nossa mente, tá? Versículo de número 8. Daí então ele começa então a falar um pouquinho dessa igreja. Jesus fala assim, conheço as suas obras, ou seja, conheço o que você tem feito, conheço aquilo que vocês estão fazendo, né? Aquele famoso reflexo aqui, né, irmãos? Diz minha irmã que o rosto da gente fica brilhando que nem ouro. Eu gostei desse negócio, né? Mas aqui, ó, eu achei, tá vendo? O reflexo. Ó, achei o ouro, irmão. Aqui, ó. Sem ouro, com ouro. Sem ouro, com ouro. Vamos lá, pastor Alex, fala sério, vamos lá. Aqui. Então, gente, versos 8. Conheço as suas obras, o que você está fazendo. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Então aqui, veja bem, a carta que está sendo enviada lá para o anjo. Jesus falou assim, olha, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Ou seja, havia uma porta diante de vocês, mas ela estava fechada. Há uma porta diante de mim, há uma porta diante de você, mas pode ser que ela esteja fechada. Aqui a igreja de Filadélfia, Jesus falou assim, olha, eu coloquei, né, a porta aberta. Eu abri ela. Lembra que eu tenho a chave? Se eu tenho a chave, eu posso abrir e fechar. Então, olha só. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Entenda isso, porque é ele que tem a chave. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Jesus está falando assim, olha, eu sei que você tem pouca força, tem pouco dinheiro, tem pouco ânimo, se sente fraco, se sente pequeno, se sente humilde, se sente incapaz, né? Se sente, às vezes, tão pequeno, né? Jesus está falando assim, né? Tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Ou seja, mesmo com todos esses sentimentos, mesmo com todas essas realidades, mesmo com todas essas limitações, você fez algo, e eu quero que você guarde isso no teu coração. Você fez algo que me fez deixar uma porta aberta diante de você. O que eles fizeram, irmãos? Eles guardaram, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha só, por eles ter guardado a palavra de Deus e não ter negado o nome dele. Deus falou assim, olha, eu vejo que você é simples, que você é pequeno, que você não teve, né, tanta envergadura, mas porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, eu deixei uma porta aberta. Detalhe, essa porta que eu deixei aberta, por eu ter aberto e eu ser a chave, então ninguém fecha. Ou seja, ninguém vai poder roubar essa porta aberta de você.
Porque quando a porta que se abre diante de você foi você que abriu, ou foi o homem que abriu, ou foi a política que abriu, ou foi a força humana, ou foi o diabo que abriu, o diabo não abre nada, né? Mas enfim, tá? Ela pode até fechar. É aquela coisa, ai meu Deus, eu tenho medo que acabe, ai meu Deus, eu tenho medo que essa fase passe. Né? Mas quando é Jesus, veja bem, se fechar, né, é porque ele fechou. E se ele fechou, ele precisa ter uma razão. Aqui ele tem uma razão por abrir. Qual a razão que ele tem para abrir? Você ter guardado a palavra e não ter negado o nome dele. Então, observe uma coisa. O fato de Jesus abrir a porta para a igreja de Filadélfia, considerada uma igreja modelo, maravilhosa, um povo abençoado, né? Um povo que ainda que pequeno, mas um povo ao mesmo tempo pequeno grande, né? Exemplo, tá? Era porque guardou a palavra dele, né, e não negou o seu santo nome. Então veja bem, não foi o que eles fizeram no que se diz respeito a trabalho, a obra, e sim aquilo que eles resolveram colocar para dentro. Não era o que eles decidiram botar para fora, mas sim o que eles decidiram botar para dentro. Muitas pessoas, nós gastamos nossa vida botando para fora atividades, serviços, obras, para recebermos recompensas por isso. Eles aqui faziam isso, mas mais que isso, eles botavam para dentro, que guardavam a palavra, né, e não negavam o nome de Jesus. Isso fez com que uma porta se abrisse para eles. Olha, vamos continuando. Tá? Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Versos 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Então agora Jesus faz uma pequena e uma breve comparação. Olha, vocês são essa pessoa maravilhosa, guardaram a minha palavra, não negam o meu nome, botei uma porta aberta na sua frente e tal. Agora veja o que eu vou fazer com a sinagoga de Satanás. Quem era a sinagoga de Satanás? Tá? Quem era essa sinagoga? Sinagoga é o reflexo do ajuntamento, do templo, né? Do culto a Satanás, ou seja, mas quem era esse? Ele diz aqui, né? A sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, ou seja, que se dizem meu povo, ou seja, é um grupo de pessoas que se diz meu povo, que se diz evangélico, se diz cristão, que se diz, mas são sinagoga de Satanás, só está lá para falar mal dos outros, só está lá para atrapalhar, só está lá para não está lá para guardar a palavra e muito menos para deixar de negar o nome de Jesus, mas muito pelo contrário, as suas ações, atitudes, pensamentos, seu comportamento demonstra que eles negam a Jesus e demonstram que eles não estão nem aí com a palavra do Senhor, são sinagoga de Satanás. Daí o Jesus fala para eles assim, eu quero que vocês vejam o que eu vou fazer com a sinagoga de Satanás. Olha só, versos 9, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés, reconheçam que eu os amei. Aqui então o Senhor está dizendo ao pastor da igreja de Filadélfia, aquela igreja, né? Olha, e para nós hoje, de certa forma, assim, haverá um tempo onde eu mostrarei para aqueles que não guardam a palavra e negam, né, o nome de Jesus pelos seus comportamentos e as suas atitudes, a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Eu mostrarei, deixarei claro, né, para aqueles da sinagoga de Satanás, que se dizem ser judeus, mas não agem, não se comportam, não têm atitudes, né, de quem verdadeiramente deveria ser considerado povo de Deus. Tá? Eu vou fazer com que eles se prostrem diante dos seus pés. Pés de quem? Pés de vocês. Vocês que têm guardado a minha palavra, vocês que não têm negado o meu nome, vocês que têm sido um modelo que mesmo com a sua fraqueza, que mesmo com a sua pequenez, que mesmo com as suas limitações, tá? Vocês não estão tentando impressionar pessoas e impressionar a mim, mas vocês estão tentando o quê? Vocês não estão tentando exportar algo, né, que talvez não seja, né? Quem sabe aquela coisa de parece, mas não é. Não, vocês estão preocupados ao contrário. Então, importar, botar para dentro. Já que eu não tenho o que botar para fora, então eu ponho para dentro, né? E eu guardo o quê? A sua palavra, guardo o testemunho, tá? E Jesus olha isso como algo poderoso, como algo interessante, que Deus exalta isso. Olha só que interessante, queridos. Às vezes a gente acha que para Jesus, ele está de olho naquilo que cresce, né? Mas você já percebeu que Jesus, uma das recomendações dele foi assim, ó, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com aquilo que cresce. Precisamos crescer? Claro que precisamos. Precisamos crescer na vida, precisamos crescer financeiramente, precisamos crescer
no conhecimento, mas devemos ter cuidado. Esse crescimento tem que ser um crescimento natural e um crescimento verdadeiro. Lembra que quem escreveu aqui foi aquele que é o quê? Santo e verdadeiro e que tem a chave. Lembra disso que nós demos lá no começo? Então veja bem. Agora, o que hoje o humano, o ser humano, às vezes preza? Pelo quê? Pelas dimensões projetadas, independente se usou fermento, se usou adubo, se usou hormônio, né? Hoje o que mais tem é comidas modificadas, cheias de hormônio. Por quê? Porque eles precisam fazer crescer. É o que aparece. O que aparece é mais importante do que é o verdadeiro. E o que Jesus aqui está valorizando é aquilo que é verdadeiro. Por isso que ele se identificou no início da carta como aquele que está falando com o pastor da igreja de Filadélfia, aquele que é santo e verdadeiro. Então ele preserva e ele valoriza o que é verdadeiro. Então ele está dizendo assim, olha, para o mundo hoje, se você parecer pequeno, você é pequeno. Para mim, Deus, Jesus, você parecer pequeno para o mundo, aos meus olhos você é grande. É isso que ele está dizendo para Filadélfia. Olha, para mim vocês são grandes. Por quê? Tá? Ainda que aos olhos humanos você se veja fraco, vocês se vejam, né? Para mim vocês são grandes. Tá? Vocês para mim são grandes. E vocês vão ver o que eu vou fazer com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, né? Eu vou colocar eles aos seus pés para que eles reconheçam que eu o amei. Ou seja, que reconheçam que eu estou com vocês. Versos 10. Visto que você guardou a minha palavra, visto que você guardou a minha palavra, de novo, reforçando, isso é um reforço positivo. Psicologia entende isso e explica. Tá? Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre o mundo. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa, por quê? Ele fala de um momento onde uma provação viria sobre o mundo. E por que não dizer vários momentos? A gente vê na história vários momentos, como esse que nós estamos passando. Então, mas aqui há uma promessa incutida, porque ele diz assim, visto que você guardou a minha palavra, olha só, vinculado ao quê? A guardar a palavra dele. E eu volto a dizer e apontar lá no capítulo 1 de Apocalipse, né? Bem-aventurado aqueles que leem essas escrituras, ouvem e as guarda, não diz que entende. Então, às vezes as pessoas hoje falam assim, aquilo que eu não entendo eu não guardo, né? Aquilo que eu não consigo fazer, não faz sentido para mim, eu não dou valor. Mas as escrituras, a palavra do livro de Apocalipse, Revelações, especificamente, se fala de palavras que por um tempo ainda que não aconteceu. Então como é que eu vou entender algo que não aconteceu? Então eu preciso ler, ouvir e guardar. E aqui mostra que aqueles que guardam no tempo da provação, tempo da provação sim, tempo da provação, tempo onde vamos ser provados. Queridos, e para que existe uma prova? Por que vem uma prova sobre você? Para que você seja aprovado. Uma prova vem sobre você para você ser aprovado. Tá? Então aqui diz assim, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Todo mundo. Então aqui, pandemia, né? Generalizada. Fazer um paralelo, tá? Todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, ou seja, a provação é para colocar à prova, né, as pessoas, os habitantes, os que habitam aqui na terra. Tá? Então, que você possa entender esses tempos, que você possa entender o que está acontecendo, que você possa entender, né, e ter diligência e ter sabedoria nisso que Deus está fazendo. Tá vendo que eu estou tentando fugir aqui, ajeitando o foco, né, irmãos? Tá percebendo, né? Vamos dar mais uma rodadinha. Quem, irmãos, em sã consciência faz um troço desse no meio de uma live, né? Ai, Jesus, né? Tenha misericórdia, irmãos. Olha aqui. Então, continuando aqui, versículo 11. Ele diz assim, venho em breve. Todo mundo está aguardando, né? O Senhor, retenha o que você tem. O que você tem aqui? O que a igreja de Filadélfia tinha aqui? Se não, queridos, um temor, né? A palavra e ao nome dele. É o que ele mesmo pontua nesse livro. Tá? Então, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa não tem a ver com salvação, essa coroa tem a ver com recompensa, pela fidelidade. Versos 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Então aqui ele está o quê? Vai falar um pouco das recompensas de quem se manter assim. Ele está falando assim, farei do vencedor, de quem vencer. Quando Deus fala de vencedor, porque ele fala assim, existe uma corrida, existe uma competição. Queridos, e o que acontece numa corrida e numa competição? Que existe um vencedor, existem perdedores.
Às vezes a gente sempre foca no vencedor, porque todo mundo quer ser o vendedor, o vencedor. Mas quantos param para pensar que há um vencedor e há perdedores, né? E aqui que talvez venha. E como é bom para quem ganha, mas como é ruim para quem perde, tá? E aqui ele fala, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. O que é uma coluna, irmãos? Uma coluna ela faz o quê? Uma coluna ela sustenta. Uma coluna ela é um suporte. Uma coluna ela faz parte da estrutura. Olha só, tá? No santuário do meu Deus, porque nós esperamos a nova Jerusalém celestial. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus. Jesus falou assim, eu vou escrever no vencedor o nome do meu Deus. E interessante que aqui ele não fala pai, queridos, aqui é Deus mesmo. Porque aqui nós estamos falando de governo, nós não estamos falando de um relacionamento agora aqui familiar, pessoal, mas agora estamos falando de um propósito, né? de um reino, de um governo, tá? E o nome da cidade do meu Deus. Então, 3 coisas ele diz que ele vai escrever. Ele vai fazer do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, né? Escreverei o meu nome nele, né? O nome do meu Deus, né? E o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. O nome da cidade, o nome do meu Deus e o meu novo nome. E também escreverei o meu novo nome. Versos 13. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, uma carta aqui tão maravilhosa, e aqui a gente não vê que ele não pontua. Você percebeu? Se eu não me engano, foi a carta a Esmirna e a carta de Filadélfia, que ele não pontua negatividade. Mas tenho contra você algo. Não, aqui ele pontua o quê? Ele reforça, é um reforço. Então, queridos, é um reforço e um apontamento, sim, de algo que viria para provar. Né? Mas que aqueles que guardam essa palavra e aqueles que se perseveram no nome dele, ele vai guardar. Queridos, então, que você receba isso no teu espírito, que você medite, que você possa ouvir, assistir de novo esse vídeo. Daqui a pouco ele está lá no canal do YouTube, ok? Você pode ver lá, pode compartilhar, indicar, até porque ele vai estar com uma versão reduzida, porque eu tiro daí os comprimentos, dou uma editadinha, mas vale muito a pena. Por quê? Nós estamos fazendo o quê? Instruindo as pessoas acerca do quê? Desse tempo do Apocalipse ou da revelação. Muitas coisas aconteceram, outras ainda não aconteceram. Não é um conteúdo onde nós precisamos entender ele plenamente, né? Até porque o entendimento vem junto com a revelação, ou seja, quando acontece, mas nós precisamos ler, ouvir e guardar, porque a instrução lá de Apocalipse capítulo 1, entendeu? Que possamos então, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, tá? Permitir que o nosso coração seja ministrado pelo Espírito Santo. Eu oro por você para que você seja como a igreja de Filadélfia, essa igreja modelo, né? Pode ser que não seja tão grande como gostaria. Pode ser que você não seja tão rico quanto você gostaria ou quanto as pessoas esperam de você. Pode ser que você não seja tão expressivo, né? Como muitas vezes, né, o ensino deste mundo diz para nós que a gente só vai ter voz se a gente, né, for grande. Queridos, mas eu digo para você, por isso que inventaram o fermento. E Jesus sempre falou, cuidado com o fermento. Porque o fermento vai fazer você parecer algo que você não é. E o fermento cresce a massa, mas também quando murcha de uma vez só. E é duro daí viver nessa verdade. Por isso a credencial dele era o qual? Eu sou aquele que é santo e verdadeiro. Então, queridos, que nós possamos não nos conformar com a nossa pequenez. Não, mas muito pelo contrário. Saber que às vezes a sua pequenez hoje para Deus é algo grande. E se você entender isso e permanecer no ensino dele, ele pode tornar você grande, ok? Agora, talvez você já seja grande, talvez você não precisa mais se tornar grande, você já é grande, você já tem a sua influência. Olha lá o Brian, dá um oi, Brian, Deus abençoe, né? Ele está na escola, viu, gente? Está estudando, né? Só dei uma passadinha aqui para dar um oi para todos vocês. Um beijo grande então a todos vocês, fiquem com Deus, nos encontramos às 15 horas na hora